Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui nessa live da Saúde Ventures, com o founder de uma startup incrível que ainda vai dar muito o que falar. Um médico, eu tenho muita admiração por médicos, empreendedores, que não é comum. Bom, meu nome é Fábio Veras, eu sou CEO da Saúde Ventures, essa empresa de desenvolvimento de startups de saúde, onde a gente dá as mãos para os empreendedores para multiplicar valor, valuation, através de um atingimento mais rápido de uma escala de mercado. A gente tem um conjunto de investidores que são médicos, hospitais, clínicas, enfim. O novo mercado da saúde está aí gritando por transformações e isso, paradoxalmente, não tem nada a ver com a pandemia. É um movimento que já vem de 2 anos, especialmente nos Estados Unidos. É um movimento que já deu resultados muito fortes. O nível de M&A, de aquisição e de investimento em startups de saúde tem crescido muito e a Saúde Ventures tem um orgulho gigante de participar dessa revolução com as startups que estão no nosso portfólio. Diego, eu vou te apresentar rapidinho e passar a palavra para você, mas o nosso lugar aqui hoje é o lugar de falar da Startup Isso e, mais do que isso, o significado de tudo que ela representa, que é um conjunto de valores, de reflexão, de insights e de uma experiência vivida muito intensa que você tem como médico intensivista, né? Então, você está na ponta do problema ou na ponta da solução, você tem essa lida diária, estando em hospitais, convivendo com modelos de remuneração de planos de saúde, e quando a gente se encontrou nessa sociedade Saúde Ventures e isso, eu percebi muito rapidamente com o time da Saúde Ventures, a Ive e toda a equipe que participa, que você encontrou um nicho muito bacana, que não é um nicho segmentado por tamanho, pelo contrário, ele é um espaço gigante do mercado que é muito mal explorado ainda por soluções que não atingem a inteireza e a robustez a que você, como founder, se propõe, né? Então, eu não vou entrar em tantos detalhes, porque eu acho que esse lugar é o seu, mas, basicamente, o que você propõe ao mercado é o que a gente chama do Digital Primary Care, né? Que são os cuidados primários digitais. Você teve aqui no passado, como naquela onda das paletas mexicanas, as clínicas populares brotando por todos os lugares, com modelo de baixíssima remuneração e, em algumas situações, ausência de clareza para o paciente, para o cidadão, de que aquilo não era um substituto funcional do plano de saúde, porque você tinha uma lógica de um número limitado de consultas e, na verdade, um modelo muito tradicional. E, de repente, aí sim a pandemia deu um boom, até por forçar os mecanismos reguladores, especialmente o Conselho Federal de Medicina, a acelerar o rito de admissão da teleorientação, a gente teve um movimento, então, de expansão da teleorientação. Uma vez, Diego, fazendo essa introdução, eu participei de um painel no conselho, na regional de um conselho de medicina, do Conselho Regional de Medicina em São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, e assim assisti a insatisfação contundente, né, de alguns médicos dizendo que, em hipótese alguma, a teleorientação ou a teleconsulta podia ser admitida, citando eles ali 2, 3, 4 casos em que, se o médico não tivesse acesso à possibilidade de apalpar o paciente e ter realmente o contato físico, o paciente poderia morrer, né? Então, nós podemos imaginar que, num conjunto de 5.000 hipóteses, existem 15 para as quais há necessidade da consulta diária. Só que, muitas vezes, nem o paciente sabe disso. Então, é muito mais fácil a gente classificar, qualificar que perfil de conduta não cabe numa teleorientação do que você jogar o bebê fora com a água da bacia e falar que isso não é possível, né? Tanto assim que as startups hoje, que já são scale-ups, e empresas, inclusive, com série C ali, com investimento superior a 200 milhões de dólares e mais, elas estão... Hoje, a questão da teleorientação não é uma opção, não é uma escolha, né? Ela faz parte
de um modelo novo, onde o paciente responde às suas dúvidas e tem ali rapidamente uma resposta para o perfil de atendimento que ele precisa ou que ele não precisa, porque muitas vezes aquela simples orientação já basta, né? A gente sabe, né, Diego, que hoje ali cerca de 30% dos pacientes que têm uma morbidez ou os pacientes crônicos de uma operação de saúde, dependendo das circunstâncias, representam quase 80% do custo daquela operação, tem uma desproporcionalidade. E a grande verdade é que muitas das empresas navegaram numa era pré-Big Data, pré-transparência, num acúmulo de gordura, jogando com esse medo de todos nós, que é exatamente ter uma doença grave, precisar de uma cirurgia complexa e estar na situação de não poder fazer ou, lamentavelmente, ter que entrar numa fila do SUS, como a imensa maioria dos brasileiros tem que fazer. Ou viver até com angústia de nem sequer saber se você tem que realmente fazer uma intervenção ou não, enfim, por um conjunto de orientações que muitas vezes não são claras ou muitas vezes não são mesmo pertinentes em relação à situação do paciente. Então, quando a gente fala de cuidados primários digitais, que é a proposta de valor da isso, tornar massivo a perspectiva de acesso a cuidados primários iniciais, o que a gente está falando? A gente não está falando de um plano de saúde ultra popular de massa, que você tem acesso ao número de consultas, mas, de fato, com o apoio da teleorientação e com o modelo de negócio que você, Diego Costa, como fundador da ISO, criou, de acesso a um conjunto de exames extremamente mais baratos, você ter para uma parcela da população que não pode pagar 700, 900, 1.500, 3, 4, 5 mil reais por mês, dependendo da idade, para um plano de saúde, ter muito mais conforto emocional e acesso à compreensão do que ele, de fato, precisa para poder precificar, inclusive, o custo de um incidente mais grave, a jornada de tratamento. Então, a gente fala que a disrupção, Diego, é quando a gente cria a capacidade de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém está vendo. E foi exatamente isso. Você encontrou essa filigrana, percebeu um lugar massivo para ela. E, claro, existem algumas empresas tentando, mas, a meu ver, nenhuma com tanta clareza como a ISO faz, se inspirando especialmente em modelos que a gente vê e estudou juntos nos Estados Unidos e também em Israel. Bom, espero não ter falado muito da ISO, falei pouco do Diego, mas é um cara que ralou muito na sua graduação, nos seus esforços de qualificação. Uma coisa que me preocupa muito, Diego, eu sei que você tem um carinho gigante, a gente já fez algumas capacitações sobre isso, e é um tema que eu quero explorar com você aqui também, é o futuro da carreira médica, né? Não é mais automático aquele modelo que os pais ali estão gastando R$1 milhão ou mais, 1,5 milhão, ao longo de uma jornada de 6 anos, gastando 8, 10, 12 mil reais, 15 mil reais por mês, se for considerar, inclusive, o custo de estadia numa cidade do interior, e achando que ao final daquela jornada maravilhosa de 6 anos, o filho ou a filha, então, terão garantido o seu sucesso para sempre. Não sabem que os filhos vão entrar numa jornada de 3 anos, ganhando praticamente nada, para buscar o seu lugar ao sol de uma especialização, e que, se não o fizerem, serão soldados rasos da medicina, no modelo que cada vez mais, infelizmente, torna o médico uma commodity. E aí a relação de um conjunto de empresas com esse profissional se dá por valor hora, por valor atendimento, inclusive na contramão da medicina por valor, que é uma outra referência que vem ali no futuro. Então, eu acho que a ISO também encontra um lugar de mais equidade na relação médico-paciente intermediado através de uma pessoa jurídica, e você é um cara que tem um propósito e um carinho muito grande também pelo profissional médico, né? Então, a gente te admira muito, Diego, na Saúde Ventures, você é uma das startups que se destaca e é um prazer gigante estar conversando com você, meu caro. Cara, é incrível estar falando com alguém que realmente entende de saúde, entende a fundo. Na verdade, a minha visão crítica como médico é que
todo serviço hoje que você imagina, todo e qualquer serviço hoje, ele é verticalizado. Ele é bottom up. Ou seja, eu sou da periferia, mas eu posso consumir qualquer coisa que seja mais chique, mais young. E a saúde ainda no Brasil, ela ainda é verticalizada, ou seja, o meu nível social diz a saúde que eu devo consumir. Então, acho que o core disso, na verdade, é exatamente verticalizar e tirar os intermediários. Quando a gente olha para o ecossistema da saúde, a gente tem que olhar e ver que o SUS ele é brilhante. É óbvio, quando a gente compara a Inglaterra ou Portugal, que tem 55 milhões de habitantes ou 10 milhões de habitantes, fica muito mais fácil você administrar um sistema público do que você administrar 150 milhões de pessoas. Então, o SUS ele é lindo, mas ele está sobrecarregado. E a saúde suplementar ela é absolutamente necessária para poder manter esse sistema funcionando, mas também tem os seus problemas. Então, eu hoje, de forma crítica, olhando esse sistema, eu vejo que a teleconsulta ela veio, na verdade, para ajudar os colegas que estavam, na verdade, não podendo atender por conta da pandemia e vieram como uma solução breve que ainda precisa ser regulamentada, mas eu não acho que seja a próxima curva, tá? Olhando a teleconsulta, a gente posiciona ela entre a saúde secundária e a saúde terciária, ou seja, se você não conseguir reter aquele paciente dentro da teleconsulta, ele vai usar a emergência e ele vai ser um custo para a saúde suplementar. Então, isso precisa ser estudado com maior carinho. Então, imaginando isso, a gente tentou verticalizar esse acesso e criar um atendimento primário, onde a gente criasse uma identidade soberana para o usuário e o usuário ele fosse dono dos dados dele. Esse é o mais importante. Uma das grandes dores e um dos pontos de maior ressonância durante as nossas pesquisas de mercado são ter um médico de confiança online, não apenas de 8 às 4, mas em chat, eventualmente. Por exemplo, a teleconsulta hoje, um dos maiores competidores é o WhatsApp. Então, não adianta você criar uma teleconsulta para fazer por vídeo, porque eventualmente a mulher, se ela não tiver maquiada, ela não vai fazer teleconsulta por vídeo. Então, o chat ele precisa ser pensado como um grande competidor dessas teleconsultas. A regionalização da teleconsulta, ela também precisa ser vista, porque eu, para atender na Bahia, eu preciso ter esse registro permitido. Então, isso ainda precisa ainda precisa de alguns ajustes. A teleorientação, ela vem com uma solução que é permitida pelo CFM, onde, na verdade, você faz um primeiro acolhimento digital e tenta reter aquele paciente. E, na verdade, é como se você tivesse, e falando um português claro, para que as pessoas pudessem entender, quando você vai àquele restaurante americano famosíssimo, que você tem uma fila de espera bem maior do que o número de pessoas que está lá dentro, eles te servem um chopp e deixam você ter pequenos serviços experimentais até você criar a experiência dentro do restaurante. O que a gente imagina dessa teleorientação é que ela deva vir com um laboratório, e um laboratório ultra acessível, sem intermediários, com essa teleorientação e criar pequenas experiências de serviços de planos de saúde. Ou seja, você começa a dar partes do plano de saúde, custeados pelo próprio usuário, a um valor impensável, porque ele vem sem intermediários, e, na verdade, quem paga é o próprio usuário. E com isso ele fica... Hoje, por exemplo, a gente tem mais dados no nosso celular do que dentro da gaveta ou da nossa própria casa. Então, não faz sentido o meu último laboratório estar dentro do armário. Ele tem que estar no meu celular e, obrigatoriamente, eu preciso de um feedback automático. Então, o que a gente desenhou foi uma teleorientação que acolhe antes do atendimento primário, só para que você entenda, para quem está vendo a gente, o ponto de cuidado, há 10 anos atrás, era o hospital, a medicina terciária. Então, houve uma migração para a medicina primária e houve um custo muito grande para tentar trazer o mindset das pessoas que tinham plano de saúde para a medicina primária, e isso custou muito caro e não necessariamente resolveu. Depois houve a teleconsulta, que fica entre a saúde secundária e terciária, que, na verdade, é mais um custo para os planos de saúde. E na verdade, o que a gente propõe é uma experiência antes do plano, onde o usuário possa picotar e ter pequenas experiências daquele plano de saúde, até para ter um onboarding digital. Quando a gente vê toda a jornada de dor do usuário dentro, por exemplo, de um plano de saúde, você tem a fricção de entrada, a fricção de experiência e a perda. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 4 milhões de pessoas que perderam o plano de saúde,
Então, esse é um fit muito grande de mercado, são pessoas que estão acostumadas a ter plano de saúde e eventualmente perderam. Então, o que a gente quer propor também é, dentro dessa verticalização, um reposicionamento social. Aquelas pessoas que estavam acostumadas a ter um plano de saúde, um laboratório tradicional, hoje, na verdade, perderam, e a maior dor delas, eventualmente, é o filho, é o irmão que tem epilepsia, enfim, e muitas outras coisas. A teleorientação traz outro mindset, que é, na verdade, você imaginar que só o cardiologista ele tem uma formação generalista. Então, ele pode te dar um aconselhamento que, na verdade, pode até surpreender você sobre uma lesão de pele. A gente acha que só lesão de pele é só dermatologia e, às vezes, se perde nisso. Então, a teleorientação como um cuidado primário digital de acolhimento, onde o usuário ele tem essas pequenas experiências do plano de saúde, podem ser, e acredito eu, o grande braço do plano de saúde para ajustar a casa e, na verdade, deixar o usuário com esses serviços. E criar, dentro de uma identidade soberana desses usuários, uma identidade onde eles possam depois escolher o melhor fit, o melhor plano de saúde ou a melhor cobertura, de acordo até com a classificação deles, né? Você queria classificar... Pois não, pode falar. Pode concluir. E, na verdade, depois você acaba classificando esses doentes e dando para eles o status, né? Porque hoje, na verdade, eu não sei o meu status. Eu sei meu status como médico, mas se eu fosse um usuário normal, eu não saberia o meu status. Então, você dá poder ao usuário, eu acho que é isso que está faltando também, entendeu? Eu, recentemente, fui num cardiologista ali, fiz os exames de sangue, o colesterol, e já levei pronto, impresso, né? O histórico dos últimos 3 anos, porque por acaso o laboratório tinha e eu tinha feito no mesmo. Aí ele falou, oxa, que bom, você tem um histórico, né? Então aquilo facilitou a perspectiva. Agora, realmente, no século XXI, isso ser uma vantagem competitiva é muito ridículo, né? A gente está falando de andar de carroça no mundo que o Elon Musk está já construindo a missão a Marte. Imaginar que a população não tem isso é assustador. Mas eu queria ponderar para você também me trazer o seu olhar, a sua referência, o seguinte: quando eu vejo o modelo de negócio da ISO, eu me lembro muito de um empreendedor que eu admiro muito, que eu respeito e que eu tenho como um amigo hoje, que é o Alexandre Frankel. O Alexandre Frankel é o criador da House e da Vitacom. A House hoje já está lá na lista para fazer seu IPO agora, oficialmente. E, basicamente, o Alexandre ele era um triatleta, né? Então um cara de muita performance, e gostava muito do espaço urbano, correr, andar de bicicleta, morou longe do trabalho algum tempo, era um inconformado, escreveu 3 livros sobre como resolver esse problema, mas, basicamente, para chegar na isso, a dor que ele percebeu foi a seguinte: cara, eu gasto 2, 3 horas em São Paulo, 4, dependendo do lugar que eu moro, para me deslocar do trabalho para a residência. E quando, no ciclo normal das coisas, né? Eu acho que eu já estou um pouco mais velho, algumas pessoas ainda pensam em se casar, a questão quem casa quer casa emerge. E aí um jovem início de carreira, enfim, com seu parceiro, sua parceira, eles pensam em comprar um apartamento. E a condição que ele tem é de comprar longe, porque quando é perto do trabalho, num lugar mais nobre, o valor é mais caro e inacessível. Então, essas pessoas, elas ganham uma casca de jabuti, que é uma dívida de 30 anos, e que aquilo tem um custo de financiamento gigantesco e que ela carrega sofrendo durante anos um deslocamento longo. Então, o que o Alexandre Frankel falou? Cara, moradia compacta e o modelo house de morar. E aí vem toda aquela lógica onde essas novas gerações, e isso tem caminhado para cima nas mais antigas, a questão de uso, de posse versus propriedade. E o que o Alexandre traz agora, depois dessa longa digressão, eu chego na startup ISO, essa Health Tech, ele fala assim, olha só, more num lugar compacto, more do lado de onde você trabalha, não carregue essa faixa de financiamento, esses juros extorsivos de financiamento que carrega uma indústria nas costas absolutamente ineficiente, que é o mercado financeiro clássico, tradicional, que as fintechs estão revolucionando. Use parte do dinheiro dos juros
faça um MBA, faça o seu mestrado, aprenda uma segunda língua, uma terceira língua, use esse recurso para você ter um ramp-up no início da sua carreira, tenha qualidade de vida, construa o seu modelo para você pensar depois no tipo de patrimônio que você quer ter. Invista em você, crie renda, faça do dinheiro gerar renda para você e não faça do seu ciclo curto de vida um modelo onde você é refém de uma grande dívida. Mal comparando, ou bem comparando, isso é como se fosse a house. Por quê? Eu sou refém, eu sou um marido numa família com 2 filhos, e se eu não pagar X mil reais, R$1.000, R$1.200, R$1.500, eu corro o risco de alguém morrer na minha família. Esse que é o sentimento que eu carrego. Então, por um longo período, eu pago um valor desproporcional, absolutamente a massa de 80% dos usuários de uma operadora pagam um valor desproporcional, porque ela está pagando um seguro, na verdade, e uma alta rentização para um conjunto de operadoras. Nada contra as operadoras, mas como a GM, como a General Electric, como o Yahoo. É muito legal o caso do Yahoo, né, Diego? Porque quando o Google estava nascendo, os caras ofereceram um cheque de 3 milhões de dólares. E o Yahoo, né, valia 160 bilhões de dólares, ofereceram 3 para o Google. O Google trucou, como a gente diz em Minas Gerais, pediu 5, Yahoo não deu. E hoje o Yahoo vale menos de 1 bilhão e o Google quase 1 trilhão. Então, o modelo de startups rompendo, fazendo um furinho na represa de verdades absolutas, começa a acontecer. E, a meu ver, esse é o lugar da ISO. A ISO não quer substituir uma operadora, mas ela quer criar uma identidade digital, uma transparência de autoconhecimento. A gente vai rapidamente, nos próximos 3, 5 anos, sair de um Apple Watch caro para um device de R$30 no seu pulso, com todos os indicadores possíveis, batimento cardíaco, frequência, oxímetro, estresse mental, cada vez vai mais crescer por essa tecnologia chamada plastimografia, e a plastimografia remota, que é o que o Apple Watch usa, ele vai lendo o movimento ali da sua circulação e tira um conjunto de indicadores, altíssima tecnologia complexa, custo baixo, e aí o paciente vai ter acesso à sua saúde. E aí aquela disciplina que você, Diego, e tantos milhares de médicos no Brasil fizeram, chamada medicina preventiva, vai voltar a ser a mais relevante, né? Uma disciplina que muitos faltavam, não dava importância, era romântica, mas a medicina preventiva, com dados, ela se torna uma arma poderosa de consciência do cidadão paciente, saber o que ele tem, que é o seu corpo, qual é a sua saúde, para que ele possa, de fato, cuidar da saúde e não cuidar da doença, que é o grande problema da medicina nos últimos, talvez, 200 anos. Né? Então, aí isso encontra, pela maneira como eu entendo, o seu espaço, o seu lugar. Eu te dou uma identidade de saúde digital, eu te dou transparência dos seus dados, eu te dou acesso a um conjunto de coisas, e agora, sabendo quem você é, do ponto de vista da sua saúde, você poderá saber o tamanho do seu bolso e fazer outras opções. Enquanto isso, você está criando um banco de dados robusto, está modelando aprendizados, está criando unidades de negócios diferentes, e aí isso cresce como uma startup extremamente robusta. Mais ou menos isso, né, Diego? Na verdade, é totalmente isso. A ISO ela tem um braço de economia criativa muito grande, que é eu não preciso ter o plano de saúde, eu preciso acessar o benefício dele. Então, é aí que a gente encontra um fit entre ajudar o plano de saúde a trazer mais vidas, mas fazer o onboarding digital, que eu acho que é o grande segredo. A gente sabe que o onboarding digital ele cria maior fidelização à marca, e olhando para o mercado de saúde, da saúde suplementar, que tem um NPS crítico em torno de 41, tem muito neutros e detratores, a gente ajudaria essas marcas, na verdade, a terem mais promotores. E, na verdade, uma grande inclusão social, quase que um trabalho cível, verticalizando o acesso. Então, eu acho que a gente funcionaria com 2 braços e 2 pernas com a saúde suplementar, sendo, na verdade, uma grande força de adesão a esses serviços e oferecendo, na verdade, serviços premiums. É isso que eu sempre falo. Apesar dos nossos valores serem absolutamente impensáveis quando você compara aos big players do mercado, e uma das minhas críticas fervorosas é que quando você vê
um big player, talvez o maior player de mercado de inovação no Brasil, ser uma clínica popular, que é quase que um modelo centenário, isso para mim é muito crítico. A gente precisa realmente inovar além, a próxima curva. Então, eu acho que a verticalização da saúde, a digitalização dela e a criação da identidade soberana e fazer com que essas pessoas criem uma experiência de saúde premium antes de entrar no plano de saúde, cria não só uma segurança para a pessoa, mas também para a operadora, que é o que falta hoje. Então, basicamente, hoje, quando a gente olha para a estante da saúde, a gente vê 24% da população tentando pegar o plano de saúde, 30% ou 40% sobre clínicas populares, mas já é a maior força do mercado em bilhões de reais. E o que eu costumo dizer que no Brasil, e muita gente às vezes discorda, é que falta branding no mercado. Quando a gente fecha o olho e fala assim, pensa numa empresa de teleconsulta, não vem na cabeça. Pensa numa marca de saúde, a gente pensa em alguns planos de saúde. Então, está faltando uma marca que seja... Alguém me perguntou um dia, por que isso? Eu falei, porque isso é informal, é menos formal, é óbvio, é coloquial, é jovem, é o que a gente quer. E por que rosa? Rosa porque é revolução entre as mulheres, é a cor do momento, a rosa é a cor do momento. Então, isso ela vem para redesenhar, na verdade, esse mercado e verticalizar esse acesso premium, que até então era só para o topo da pirâmide. Então, a gente tem muito trabalho pela frente aí, muita construção para ser feita, mas, basicamente, a proposta de valor foi absolutamente entendida por você. Acredito que, com a sua tradução, a gente tenha chegado a um maior entendimento sobre a proposta da ISO. Então, como o Guy Kawasaki diz, make a mantra in the next curve. Quer dizer, a gente precisa ter um mantra e olhar a próxima curva. E eu acho que isso, ela entrega duas coisas que são absolutamente importantes para quem quer romper. Então, é um nome que não é óbvio, uma cor que não é óbvia. Óbvio, precisa de uma educação um pouquinho maior, mas se você pensar no ecossistema do SUS, saúde suplementar, a gente entra como um grande braço para ajudar esse ecossistema aí a funcionar. Então, fala. Então, a Saúde Ventures tem vários parceiros estratégicos, né? E um deles que a gente se orgulha muito é o Complexo Hospitalar São Francisco de Assis, e a gente desenvolveu lá juntos um projeto chamado SUS 4.0. Realmente o SUS, a despeito de toda crítica, preconceito e às vezes desdém de pessoas menos informadas, né? Ele sustentou, ele segurou o Brasil nesse momento Covid, fundações hospitalares 100% SUS ou parcialmente SUS e o próprio sistema SUS diretamente. Então, realmente, a Saúde Ventures compartilha de uma visão muito positiva em relação à qualidade do SUS, né? E o quanto desse projeto SUS 4.0 a gente quer compartilhar metodologias acessíveis a uma parte da população. Eu queria voltar um passo atrás, Diego, e pedir para você compartilhar um pouco dessa sua inquietação ali, né? E como essa gênese dessa inquietação, quando que você começou a perceber esses buracos na cadeia de valor do modelo da saúde no Brasil e no mundo, porque isso, para mim, é exatamente um elo dessa cadeia de valor, é uma engrenagem catalisadora, né? Ela é uma ponte que conecta com várias camadas de acesso à saúde, né? E eu queria entender um pouco a história do médico empreendedor, como é que foi isso aí, a coragem também. Então, vamos de entrar. É absolutamente incrível dizer isso, porque eu sou médico intensivista, então eu cuido de pacientes graves, estou na linha de frente, Covid agora, então há uns 10 anos atrás eu resolvi fazer follow-up desses doentes que saíam do CTI, ou seja, você era hipertenso, diabético, você tinha um desfecho, acabava tendo um AVC, quando você sai do CTI, você sai diferente, o teu ecossistema muda, o teu cuidado precisa ser um cuidado mais intenso. E aí eu comecei a atender esses pacientes. Isso, na verdade, não vingou muito, porque se você bota um intensivista antes do CTI, você tira o paciente do CTI. E isso, para o mercado, pode não ser muito interessante. Mas o fato foi que, pelo meu jeito de atender, eu acabei tendo muito paciente particular, recebi muita uva, muito biscoito,
Mas eu percebi que não adianta eu fazer a consulta por cortesia, faltava o exame. E aí eu fui num laboratório com grande capilaridade no Rio de Janeiro, fiz um acordo financeiro com eles, e para minha sorte e para minha surpresa, o meu acordo financeiro era tão bom, tão bom, tão bom, que era mais barato do que a própria cortesia do laboratório, ou seja, o próprio funcionário ele não precisava pedir ao chefe, ele usava o meu convênio, que acabou nascendo daí, e aí eu percebi, cara, isso precisa virar um negócio, as pessoas não sabem que os exames são tão baratos assim. Então, hoje, já no Rio de Janeiro, comparado ao big player que a gente tem, a gente consegue colocar a pessoa na Labs+, que é o segundo maior laboratório diagnóstico da Fleury, na verdade, com 40% de diferença em exames laboratoriais. Quer dizer, para uma empresa que está nascendo, isso já é um grande marco. E se a gente colocar para outros laboratórios, o valor chega a 70% mais barato do que esse big player. Então, nasceu daí, dessa experiência. E o segundo foi que eu gastava 25 mil reais de plano de saúde com pessoa física, e aí um amigo meu falou, cara, eu perdi o emprego, ele trabalhava num plano de saúde, e ele foi cortado. E aí ele falou, cara, eu estou vendendo plano, você me ajuda? Eu posso fazer pelo mesmo valor e te colocar no melhor hospital. Eu falei, cara, eu não quero. Eu quero 1/3 do valor e vou botar isso na minha pessoa física. Então, eu de 25 mil, eu caí para menos de 8 mil reais por ano, gastando plano de saúde, e isso já incorporado dentro da minha vida, dentro da minha veia e das minhas artérias, e já começando a ajudar algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro. O próximo passo agora é a gente começar a partir para outros estados e outros acordos com laboratórios, crescer o banco de dados de usuários e começar a verticalizar cada vez mais o acesso à saúde, não só no Rio, mas em outros estados, entendeu? Então, assim, a experiência de viver isso, né, de fazer, cara, eu fiz um acordo para ajudar um paciente que eu recebia particular e começar a entender que isso era mais barato do que uma cortesia. Se eu industrializar esse acesso, se eu colocar mais gente ali, é óbvio que esse valor vai cair. Se eu, na verdade, digitalizar isso, é óbvio que isso vai cair também mais ainda. Então, foi nesse caminho que isso começou a nascer, e eu acho que a medicina do toque, o médico, ele jamais será substituído, né? O ginecologista, ele vai precisar do toque, ele vai precisar do exame ginecológico, o cardiologista, ele vai precisar do eco, ele vai precisar de outros exames, mas a digitalização ela tem que funcionar a favor do médico, e o médico precisa e vai precisar saber disso. E olhando para frente, eu acho que não existe carreira médica se o médico não for um influencer. E vou deixar você tocar isso mais para frente depois, porque eu acho que o que a gente vê hoje não são mais empresas, são influências funcionando digitalmente, e isso vai ser o grande passo da medicina, e isso precisa ser colocado dentro das escolas médicas. Mas, basicamente, a história da Isso é essa. Muito bacana, uma história inspiradora. E eu acho que eu comecei falando isso no inicinho. A disrupção é essa capacidade de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém vê. E quando fica óbvio, então, todo mundo corre atrás. Mas, basicamente, a saúde carrega um custo muito grande das intermediações, né? E ali você cria hubs de captura de cliente e que cobram o seu custo de repasse de um conjunto de serviços, produtos, e a medicina funciona nesse modelo, eu diria, de uma indústria do século XIX até hoje. E aí você encontrou um furinho aí nessa represa que pode significar uma transformação gigante. Mas eu queria que você abordasse também, Diego, a perspectiva do profissional de saúde, né? Desse médico. Hoje, a formação médica ela é tão rigorosa para o cuidado e, enfim, o diagnóstico e tratamento, que falar de risco é um pecado. Então, sob o ponto de vista do modelo mental, o médico é um profissional formado para ter aversão ao risco. Só que isso contamina e fere de morte a perspectiva de se abrir a possibilidade de inovação, porque a inovação é experimentação. Você não pode fazer experimentações com o seu paciente, mas você deve fazer experimentações em relação a modelos de negócio, em relação a modelos de gerar receita e a modelos de atendimento.
Hoje a questão da experiência do paciente está no centro de todas essas discussões. Só que esse profissional, isso tudo que a gente está falando, ainda encontra uma terra bastante árida. E eu queria que você, com essa singularidade, né, dos seus insights, da sua prática, da sua experiência vivida e da sua visão de futuro, falasse assim, como é hoje a vida desse profissional e qual é a sua perspectiva? Porque não será essa linearidade de reputação, aumento de pacientes por piloto automático de alguém que vem e te recomenda. E qual o lugar ou a atitude que esse médico tem que tomar para dar um rumo diferenciado para o qual ele não foi formado na perspectiva da carreira? Na verdade, assim, a primeira coisa que precisa mudar é a formação, tá? A medicina digital, de genoma e inovação e empreendedorismo precisa estar dentro da formação de qualquer médico. O médico, hoje, ele paga um preço caríssimo para entrar dentro de uma operadora através de um intermediário, porque ali tem um número de vidas X. Na verdade, ele coloca revistas dentro do consultório, coloca uma secretária e ali começa a atender achando que ele vai ter aquele payback ao longo dos anos. Isso acabou, tá? Na verdade, se o médico ele não for um influencer digital e trabalhar sozinho a sua marca pessoal, ele não vai adiantar ter a formação técnica que qualquer médico tem hoje. Só para dizer, médico, com todo respeito às outras carreiras, é a única carreira que começa aos 8 anos, que você sabe que quando você, cara, eu quero cuidar de gente. E isso vai até a morte, se você não conseguir realizar. Então, eu conheço gente que está com 40 anos de idade, está no meio da faculdade na Argentina agora, e gente com 40 anos se formando médico agora, depois de ser fisioterapeuta, nutricionista, porque realmente é um sonho e é uma realização. Então, eu acho que a carreira médica ela jamais vai acabar, o toque ela jamais vai acabar e isso vai ser absolutamente insubstituível. Mas a gente precisa equalizar essa digitalização e transformar isso a nosso favor. Então, o médico que ele tem medo de colocar a cara, de dizer o que ele pensa, ou de dar conteúdo, o funil de vendas ele mudou. Então, ele precisa gerar conteúdo para o usuário dele, para aquele usuário virar, na verdade, um seguidor dele. E o mais importante, que eu acho que ninguém percebeu ainda, não existe mais paciente. Todos nós hoje somos impacientes, somos consumidores, queremos tudo online, on time, full time. Então, não existe consultório de 8 às 4 ou de 8 às 7. O médico ele precisa estar disponível. Hoje, o médico ele é muito hospital-cêntrico e recebe, na grande maioria das vezes, 60 dias depois do que ele trabalha. Uma das propostas da isso é que o médico ele esteja dentro de casa vendo os filhos dele crescer, porque essa é a minha proposta. Eu, como médico intensivista, larguei as minhas filhas os primeiros anos para que eu pudesse dar a casa que elas têm, a escola que elas têm. Então, ser médico, antes de tudo, é cuidar do amor da vida de outras pessoas e, na verdade, às vezes deixar os nossos dentro de casa, entendeu? Então, isso faz parte da nossa cultura. Então, é uma monetização que seja meritocrática e que, na verdade, dê autonomia para o médico e faça o médico fugir um pouquinho do hospital e das clínicas que pagam operadora dependente no D60 ou, às vezes, no D90. Então, o digital, ele ajuda não só a trazer mais influência para você, mais pacientes, impacientes para vocês, ou usuários para vocês, mas o médico do futuro, ele, antes de tudo, vai ter que ser um vendedor, um conquistador, e não só um técnico sobre uma doença. Lembrando que doença e exames laboratoriais é apenas 10% da variável de um ser humano. 90% é variável socioambiental e de consumo, bem-estar e genoma. Então, é sobre esses 90% que a ISO está olhando e está valorizando para o futuro. E eu acho que operadoras, seguradoras podem funcionar com grande parceria com a ISO nos próximos meses, aí, fazendo a gente escalar. Fábio, seu microfone está cortado. Desculpa. Obrigado. Se eu pudesse perguntar para as pessoas que estão nos acompanhando na live, né? Qual foi a última vez que ela colocou uma luva no porta-luva? Talvez a maioria absoluta vai dizer que nunca.
e, no entanto, a gente continua chamando aquele objeto que aqui em Minas se chama porta-treco de porta-luva, porque quando o carro ali começou os seus primórdios no século XIX, você sujava as mãos de graxa para dirigir, então você necessariamente tinha que ter um instrumento que era a luva. E eu gosto muito dessa quebra de dogma, de paradigma, quando você chama de impaciente, porque na verdade é isso, né? Sobretudo quando você vai no médico, você está impaciente, inquieto, para saber o motivo daquela dor, ou para resolver, ou para acabar com ela, ou enfim, aquilo que te perturba e que te gera impaciência. Acho muito bacana essa quebra de paradigma que você traz. Diego, sob o ponto de vista da remuneração de um médico hoje, essa comoditização gerou um custo-hora muito baixo, né? Tanto de intervenção quanto de procedimentos ali, especialmente a consulta, né? Então, realmente, o mundo da saúde, sobre o lado do mercado e sobre o lado do provedor de serviço, ele clama por um modelo diferente, né? Ele grita, ele pede urgência, né? E eu fico muito feliz assim de ver o quão impassíveis alguns gigantes do setor ainda continuam, mas em benefício à verdade, eles começam a perceber algumas mudanças. A gente percebe sempre, né, Diego, que a receita líquida recorrente, né, e o seu tamanho financeiro, eles são os fatores, paradoxalmente, muitas vezes, geradores do início da queda, porque você passa a não olhar o mercado com as nuances com que ele pode acontecer. Se a gente parar para pensar que a GE, que nasceu com Thomas Edison, vendeu a sua divisão de produção de lâmpadas nesse ano de 2020, então esses cânones das grandes verdades estão todos em transformação. E trazendo, por exemplo, para o próprio mercado capitalista americano, onde talvez há 60, 70 anos, a classe média constrói a sua aposentadoria depositando e comprando ações de empresas longevas e sólidas. Eu comprei a ação da GM, eu comprei a ação da Ford, eu comprei a ação da GE. O próprio modelo de uma estrutura de financiamento do capitalismo e de formação de poupança americana que movimenta o capitalismo está em xeque, porque essas empresas não vão durar mais o mesmo tempo que duraram antes. Então, qual será o conceito de empresa sólida a dirigir o olhar da classe média em relação ao investimento? Por isso que a Saúde Ventures tem investidores, e aqui é importante falar, a gente é sustentado por investidores, pessoas físicas, enfim, hospitais, clínicas, que entendem que o ciclo da mudança está cada vez mais curto. E realmente, o meu sonho era a gente construir uma nova faculdade de medicina, onde a gente tivesse todo esse pacote do conjunto de upgrade que faz toda a diferença para o profissional do futuro, e a gente tivesse médicos com o propósito de transformar a saúde dos pacientes através da tecnologia, através da inovação. E aí eu queria te perguntar, Diego, assim, em relação à média, né? A média não é um indicador muito inteligente, ele é, na verdade, uma fotografia de medição. Mas a média dos seus colegas conseguem entender o que você está fazendo, Diego? Muitos admiram. Alguns acham impossível, porque é uma mudança de mindset muito grande. A gente sai focado na doença e hospital-cêntrico. E então, basicamente, eu saio da medicina intensiva, que é o topo do hospital-cêntrico, para a base da pirâmide e digo, olha, vamos mudar tudo isso. Então, eu tenho colegas que deixaram de pagar R$800 de plano de saúde porque simplesmente não usavam, mas, assim, eu vejo, sim, uma adesão muito grande e acho que quando a gente começar a comunicar a forma que você pode estar perto da sua família, perto do seu pet, dentro da sua casa e fugir um pouquinho do hospital, isso começa a entregar mais valor para as pessoas. A teleconsulta hoje, ela funciona como um plantão, onde o médico ele é remunerado por aquela fração de hora e ele vai atendendo fila. O que isso quer fazer é transformar o médico num influencer e que ele seja o premier care daquele cara que teve a sorte de ter cruzado com ele digitalmente. Lembrando que no Brasil o tempo médio de uma consulta é 60 dias, isso se a gente comparar o público com o privado. Se a gente faz uma teleorientação em minutos,
você está falando com um executivo de vidas em menos de 5 minutos, o que é absolutamente incrível. E como é uma ferramenta meritocrática, quanto mais tempo você leva atendendo, menos tempo você é remunerado. Quanto mais prático e eficiente você é, maior é a sua remuneração. E isso tira um pouco o plano de saúde, a responsabilidade do plano de saúde. A gente consegue monetizar e fazer com que o usuário pague e o médico receba com maior fluidez. Só para que você entenda, Fábio, você deve saber disso, hoje toda pessoa que trabalha com saúde suplementar, ela recebe no D90, e a gente tem aplicativos de mobilidade urbana onde o cara ele recebe online, pós-corrida. Então, não tem como o executivo de vidas receber no D90 ou no D60, isso precisa ser mudado, eu acho que a isso também está de olho nisso. Eu acho que tem muita transformação acontecendo com fintech, isso vai vir para a health, e eu acho que acredito que a gente vai precisar de um braço pay também muito forte, exatamente para trazer essa celeridade para o médico e dar, na verdade, maior flexibilidade de vida, porque a gente sabe que ser médico, na verdade, é ser um executivo não é fácil, e ser um executivo de vida é mais difícil ainda. Então, essa pessoa precisa ser ultra bem remunerada e o tempo dela precisa realmente valer o que vale uma vida, né? E o que a gente sabe é que o médico hoje ele não ganha pelo que ele cuida, né? Ô, Diego, é muito interessante essa abordagem sua, e conversando com alguns grandes players, né, a gente vê como as fintechs não foram percebidas ainda, muito bacana você abordar isso, como um grande potencial de ameaça, inclusive às operadoras, porque o cidadão do mundo, necessariamente, em sua maioria, tem 2 plásticos que ele carrega consigo diariamente. É a sua carteira de identidade e o seu cartão de crédito. E alguns carregam um terceiro plástico, um número menor, mais privilegiados financeiramente, que carregam o terceiro plástico da operadora. Mas na medida em que o segundo plástico, ou o primeiro, que é o cartão de crédito, passa a ser um meio de acesso à saúde através de solução com isso, e o cidadão portador, que somos todos nós, literalmente 100% quase do mercado, dá o significado a esse plástico de acesso à saúde através de startups como a isso e outras. Então, você tira o brand de operadoras, você tira o brand e você dá um mecanismo cognitivo dele acessar isso de outra maneira. E isso passa muito pela proposta da isso. Eu uso como demonstração desse exemplo, né? A gente pegar aqui a multinacional L'Oréal de cosméticos, pegar a Natura, pegar a Boticário, elas entendem que concorrem entre si numa gama de variedade de produtos. E tudo bem. Só que hoje o seu concorrente está em outro setor. Então, quando a rede Carrefour cria uma marca própria de shampoos, de cosmético, ela simplesmente está dando um tapa na cara de um concorrente que ela não tinha e tirando o market share de alguém que produz há dezenas de anos e tem um market share gigante. Para a classe C e D, ela simplesmente abocanhou da noite para o dia uma fatia de mercado. Então, hoje, quem tem o canal tem muito mais relevo do que quem tem um produto. Está aí o médico, que depende do canal de um intermediário. Está aí a rede de farmácias e daí por diante. Então, nós temos todos os sinais visíveis para entender que a transformação vem a galope, né? Ela não vem em marcha lenta, ela vem a galope. E eu gosto muito também de lembrar, né, no caso da Netflix, quando o seu fundador ficou indignado com uma multa caríssima naquele tempo, que todos nós esquecemos um dia, 2 ou um mês de devolver, ficamos enlouquecidos com aquela multa do DVD, ou do VHS, enfim, ou do CD. Naquele tempo, o DNA inovador, é isso que a gente gosta de conversar sempre com os nossos potenciais investidores. O DNA da inovação, ele não é uma coisa de produto, ela é uma coisa da proposta de valor. A proposta de valor da isso é permanente. A proposta de valor da Netflix é permanente. Porque no tempo em que ele resolveu alugar DVD pelo correio, para evitar o custo, do custo fixo de uma loja como a Blockbuster, que era quem o incomodava, era um tempo em que fazer um download de vídeo era a coisa mais irritante do mundo. Você ficava horas ali para fazer um download de um arquivo, quanto mais um vídeo, era praticamente impossível.
não comprimia, não se tinha essa pactação de dados como tem hoje. E naquele tempo, imaginar que você teria um streaming de vídeo numa fração de segundos, fazendo um download de vídeo na sua casa, era absolutamente impossível. Então, realmente, o DNA da inovação, ele tem que estar presente numa profissão de fé, de esperança, claro, e com sinais específicos da mudança a caminho. Da mesma maneira, quando os caras criaram a PayPal, né, o primeiro modelo de pagamento pela internet do mundo, num tempo que nem a internet tinha a escala que tem hoje, imaginar que nós iríamos colocar o número de cartão de crédito e da senha na internet era pedir para ser chamado de louco, né? E o grupo que fundou a PayPal, na sequência, criou spin-offs pequenas, né, atendidas pelo Sebrae no mundo, como o YouTube, o LinkedIn, a Tesla, todos criados por esses caras que tinham uma visão disruptiva e um modelo de operação muito claro, como a gente enxerga na ISO, como a gente enxerga em você. Então, Diego, a gente tem um orgulho muito grande de ser parceiro da ISO e a gente fez essa live para celebrar isso, tentar compartilhar com a audiência um pouco dessa nossa visão comum sobre o futuro que já chegou, na verdade, e de como a gente é feliz em construir esse futuro dia a dia, ajudando a ISO a crescer, e convido todas as startups de saúde e aqueles que quiserem investir numa empresa de desenvolvimento de startups de saúde a estarem conosco nessa jornada. Meu caro, respeitando o tempo aqui, quero passar a palavra para a sua mensagem final. Não, na verdade, eu só queria agradecer. Acho que foi um papo absolutamente enriquecedor. É bom falar com quem entende do problema e aí a perspectiva sobre a solução ela fica mais gostosa. E é isso, eu acho que ela está pronta, ela já nasceu e o que ela precisa agora é escalar e ser dividida, na verdade, com outras pessoas e investidores aí para que a gente possa ganhar braços e pernas aí e começar a correr. Lembrando que ela é um adjuvante aos planos de saúde, que na verdade podem funcionar como grande braço e perna desse sistema absolutamente importante, que na verdade ajudaria um sistema em crise e ajudaria também o SUS. Então eu, na verdade, só agradeço a oportunidade de estar nessa live com você, de ter, na verdade, batido esse grande papo e, na verdade, também poder estar mais uma vez com você, tá bom? Forte abraço, obrigado a todos aí que estiveram com a gente hoje à noite. Valeu, Diego, obrigado a todo mundo, uma boa noite, pessoal. Valeu, um forte abraço, tchau, tchau.